Vamos esperar os pais levarem as crianças e retornarem para a gente dar continuidade. Rubinas, abra sua Bíblia, se tiver em papel aí, né, ou no aplicativo, Hebreus capítulo 12. Deixa eu dizer a você o que eu quero comunicar, compartilhar com vocês. Meditação, então não tem a... Tira ele aqui, obrigado, avisar. Você sabe aqueles encontros de igreja na casa, assim, que a galera abre espaço para a gente testemunhar, falar, e a gente compartilha de algumas coisas que Deus tem falado conosco, na leitura da palavra, etc, etc. Me ouçam dessa maneira nessa noite. Eu queria, é claro, de uma maneira um pouco mais robusta, um pouco mais consistente, mais necessário, compartilhar algumas coisas que há no meu coração, algumas coisas que eu tenho buscado no Senhor para preservar meu homem interior. Porque nós vivemos numa época muito difícil, nós vivemos tempos difíceis, e se não bastasse, nós habitamos num corpo de pecado. Então é a junção de dois problemas graves, né? Tempo do fim, os tempos difíceis estão aí avizinhados, e num corpo de pecado. Então, o homem estragado, a raça humana estragada, só resta para ela fazer aquilo que nós cantamos hoje, de fato esperar pela redenção do Senhor, porque Paulo diz, né, que é necessário que esse corpo corruptível seja revestido da incorruptibilidade, e esse que é mortal seja revestido da imortalidade, e ele fala que é necessário. Então não temos outra saída a não ser esperar ansiosamente e apressar a volta do Senhor, para que nós tenhamos nossa redenção plena, que sejamos plenamente redimidos, né? Porque é assim que deve pensar, é assim que deve comportar-se um cristão, um discípulo, na casa e na presença do Senhor. O que eu quero fazer? Quero desempoeirar, tirar um pouco de pó dos nossos olhos, pedir ao Espírito Santo que lance colírio nos nossos olhos, para que a palavra do Senhor consiga penetrar lá dentro da gente, naquilo que é necessário, nos lugares necessários. Quero falar sobre Jesus, quero compartilhar sobre a pessoa de Jesus. Óbvio que quando você sabe, e você tanto eu, nós sabemos que quando vamos falar de Jesus, nós vamos falar de um pequeno fascículo daquele que é tudo. Então, vou falar um pouco de alguns aspectos, ou talvez um ou dois no máximo aspecto de Jesus, que talvez seja o principal remédio para a igreja nesse tempo presente, dada as inúmeras manifestações de doenças emocionais e doenças psíquicas. Então eu queria falar um pouco sobre Jesus. E por isso que eu quero começar lendo Hebreus capítulo 12. Porque Hebreus é uma bússola. A bússola, ela te dá um norte para que você não viva perdido. Você, com a bússola, você tem uma grande chance, você tem a possibilidade clara de encontrar-se, de não viver perdido, de não estar perdido. Então esse texto de Hebreus, para mim, do versículo 1, que eu quero ler hoje, ao versículo 4, é uma bússola segura para o cristão na terra. Vamos ler juntos? Eu vou ler até o versículo 3. Eu falei 4, mas é até o versículo 3. Portanto, também nós, visto
que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Analisemos primariamente esse primeiro versículo. Há uma afirmativa que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, e aqui o autor está recorrendo aos santos que antecederam a nós, e que morreram e entregaram suas vidas como testemunho vivo para Deus. Homens santos do passado, e que nós precisamos honrar a memória daqueles que antecederam a nós, e nós temos essa grande nuvem de testemunhas que servem de juízo para nós. Por exemplo, todos aqui conhecem a história de José. José, para Deus, se torna uma dessas testemunhas, porque é importante a gente saber por tudo aquilo que aquele homem passou. Sim, é muito importante. Mas por que é importante eu saber por tudo aquilo que ele passou? Para que no dia que for minha vez, eu saber me comportar. Não é para eu ser um ávido sabido da história. Não. É para que eu, ao entender o comportamento, a atitude, a ação, eu tenha um basilar, eu tenha uma referência. Eu digo, olha, é assim que é possível fazer e passar. Então há uma grande nuvem de testemunha que nós precisamos recorrer a estas coisas para nós não nos atrapalharmos. Aí ele diz assim: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado. O que é que te atrapalha a andar? Quais são os pesos da sua vida que te atrapalham a avançar, que te atrapalham a prosseguir, que nos atrapalham a avançar? Quais são os pesos? Aqui nós estamos com muita segurança de que Deus está aqui, o Espírito Santo está aqui, e eu não preciso ficar preocupado em dar detalhe do detalhe do detalhe, porque o Espírito Santo que está aqui, seguramente ele há de te lembrar: olha, isso é um peso na tua vida, que está impedindo você de prosseguir, de avançar. E aqui o autor não está falando necessariamente de pecado, não é isso, porque ele vai falar de pecado daqui a pouco. Ele está falando de coisas que nos impedem de avançarmos. Pode ser até coisas lícitas, porém que não convém. Por exemplo. E ele fala que nós temos que nos desembaraçar do peso e do pecado. E ele não está falando de pecado que você está praticando. Ele está falando de pecado que está te assediando. Peso que está te assediando. Que está tentando você, que está querendo levar você para o abismo. Que está querendo ganhar você. Aqui o apóstolo não propõe em falar em coisas que você está fazendo, mas em coisas que estão te impedindo de avançar, que tem sido o embaraço da sua vida, da minha vida. Se eu me desembaraçar do peso e do pecado que tenazmente me assedia, me rodeia, ele fala: corramos com perseverança. Você percebe que não está escrito andemos a passos lentos? Não está escrito isso. Não está escrito vagarosamente, lentamente ande. Não, corra. É um chamado para avançar com velocidade. É um desafio para a gente avançar.
é correr. Mas não é assim, tiro de 100 metros. Não é você dar aquela disparada de 100 metros e descansar. É correr igual maratonista. É uma jornada longa. Como diz um amigo nosso, o céu é bom, mas é longe. Então tem que correr, mas correr com perseverança. E o tempo é um apelo a perdermos a perseverança. E principalmente o tempo acompanhado de provas, lutas, tribulações, desassossegos. Aí que o tempo judia da gente. Então é correr, mas é correr com perseverança. A carreira que eu quero correr, a carreira que eu acho melhor correr, não, a carreira que foi proposta. Qual que é o itinerário? Qual que é o endereço dessa carreira proposta? Nós estamos no trilho dela? Vocês já viram como é que eles fazem o percurso para a maratona? Maratona lá de São Paulo, famosíssima, né? Como é que faz para os maratonistas saber que saíram no lugar certo e chegaram no lugar certo? Tem que seguir o percurso. Ah, não, mas tem uns atalhos, menos subida, mais plano, vou chegar mais rápido. Tem condições de alguém falar que ganhou a maratona de São Silvestre se ele não percorrer o percurso proposto? Não tem. Ele pode até chegar lá na faixa final, mas meu amigo, você não ganhou, você foi um dique vigarista, não deu certo, volta para o fim da fila. Aqui o apóstolo está dizendo assim, olha, existe uma carreira que você tem que correr com perseverança, mas é uma carreira proposta, é alguém que te propôs ir nela, não é algo deliberado que eu acho que é melhor fazer assim. Ah, eu não concordo ou concordo, não, é o que ele propôs. A Bíblia vai nos enrolando, vai nos envolvendo, vai nos comprometendo. Eu acho que essa é a palavra correta. Retiremos a enrolar, que eu quero dizer no sentido de pegar a gente, de não deixar espaço para a gente fugir, para a gente dar opinião própria no negócio. Então, vamos correr, e vamos correr com perseverança a carreira que nos foi proposta. Eu disse que esse texto de Hebreus para mim é uma bússola. Talvez a principal bússola para um discípulo, para um cristão. Porque agora ele vai dizer, no próximo texto, no próximo versículo, como é possível isso? É de qualquer jeito? Não. É de qualquer maneira? Não. Todas essas recomendações anteriores, ela deve conduzir a gente de maneira que a gente não nos esqueçamos do que é possível e como é possível a gente atingir essa primeira parte. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Só tem uma forma de eu dar conta, de olhar, de observar, de me desembaraçar, de correr com perseverança, de me livrar das coisas que tenazmente está me assediando, de perseverar nessa carreira proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Se não é só conceito, só peso sobre nós. Se eu tiro os meus olhos de Jesus, eu sou incapaz de mim mesmo executar
a primeira etapa. Tudo isso é possível se nós olharmos firmemente para Jesus. Estou fazendo esta introdução de propósito, porque nós precisamos reaprender a desempoeirar a necessidade de olharmos para Jesus. De nessa carreira cristã, mantermos os nossos olhos fitados em Jesus. O desafio do cristão é ter os olhos do seu coração iluminados na face de Cristo, conforme diz Paulo aos Efésios. Esse é um desafio. Facilmente nós necessitamos de recorrer ao colírio santo que ilumina os olhos do coração, que facilmente se apagam e deixam de olhar para Jesus. E hoje eu quero falar de uma coisa que nós precisamos voltar a olhar para Jesus, mas ainda quero esforçar-me em mostrar a necessidade do benefício de olharmos para Jesus. Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Jesus tinha uma escolha. Podia se manter alegre no céu ou suportar a cruz. Tinha uma alegria que ele podia mantê-la por toda a eternidade. Você e eu estaríamos mantidos num castigo eterno. Mas ele não fez caso dele próprio, das necessidades pessoais, da glória que ele tinha, do senhorio que ele tinha, da autoridade que ele tinha, do poderio que ele tinha. Ele aceitou suportar a cruz, não fazendo caso da ignomia, do desprezo, do ridículo. Ele não fez caso. Irmãos, eu queria me ater um pouquinho mais, vocês têm um pouco de paciência comigo hoje. Se você soubesse a dor que você vai passar amanhã, depois da manhã, daqui 30 anos, e você tivesse o direito de não escolher passar pela dor, qual seria a nossa escolha? Nós estamos falando de Jesus, que às vezes a gente esquece de quem estamos falando. Nós estamos falando daquele que é o alfa e o ômega, daquele que conhece o início e o fim de igual forma. Não é uma situação como você e eu, que somos temporais do ponto de vista do saber, da visão, do conhecimento, da lembrança. Você e eu temos uma marca que só vamos até hoje. O ontem e o antes de ontem já começamos a nos lembrar dele lá vagamente. Mas nós estamos falando de Jesus, que ele sabia que ia passar pelo desprezo, pela ignomia, pela ridicularização, pelo sofrimento, por ser rejeitado, mas ele escolheu trocar para assumir aquilo que Deus havia lhe proposto para resgatar a humanidade. Ele está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente
aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores. É para você e eu considerarmos isso, que esse Jesus que devemos olhar atentamente para Ele, esse Jesus que ao olharmos para Ele damos conta de avançar, damos conta de correr a carreira proposta, nós não podemos ignorar, nós temos que considerar atentamente que Ele sofreu tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. É um apelo para que a gente enxergue que Jesus sofreu. É um apelo para a gente ver que para Ele não foi mamão com açúcar, não foi fácil. E concluo esse texto com o final dele. Qual o objetivo de termos que olhar atentamente, de nos desembaraçar de peso e de pecado, de nós respeitarmos a história dos que antecederam com fidelidade? Olha o que diz o final do versículo: para que não, lê por favor, coloca seu olho aí, para que não, lê em voz alta, para que não fatigueis e não desfaleceis em vossas almas. Significa então que se eu não considerar, eu vou desmaiar na minha alma, eu vou desfalecer na minha alma? Vou. Se eu não considerar o que está dito em cima. Se você está fadigado, se você está desfalecendo, desmaiando na sua alma, nos seus sentimentos, no seu intelecto, nas suas vontades e decisões, porque está te faltando o versículo 1 e 2 de Hebreus capítulo 12. Você está sem bússola, você está perdido, e tem que admitir que está perdido, para ir atrás da bússola. A bússola, olhar firmemente, atentamente para Jesus, o autor e consumador de nossa fé. Vamos ler Colossenses, capítulo 2. É esse que nós vamos ler até o versículo 4. Colossenses 2, de 1 a 4. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram ainda face a face, não me viram face a face. Eu estou incluído aqui, que eu não vi Paulo face a face. Então, eu considero que Paulo também estava lutando, estava travando uma luta por mim e por todos nós. Qual o objetivo da luta sua, Paulo? Por que você está mantendo, está travando essa luta por nossa causa? Qual que era o objetivo, Paulo? Para que o coração deles sejam confortados e vinculados juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento. Riqueza da forte convicção do entendimento. Coração confortado, vinculado em amor, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Cristo é o mistério de Deus.
Cristo pode manter-nos cheios de convicção, e nós devemos manter-nos cheios de convicção no nosso entendimento. Por que eu tenho que olhar para Jesus? Versículo 3, em quem? O que diz o versículo 3? Vamos ler em voz alta? O que diz o versículo 3? Vamos animar e ler de novo, em voz alta? Pode ser na versão que você está. Em quem todos os tesouros, não alguma coisa, não, todos os tesouros, e o que mais? Da sabedoria e do, estão, em quem que está? Em Cristo. Como é que você vai descobrir? Olhando para aquele. Quem não olha não consegue enxergar aquilo que estava oculto. Cristo, nele está escondido todo o tesouro, todo o tesouro. Qual que era a preocupação de Paulo? Para que ninguém vos engane com raciocínio falazes, com conversa mole. Mantenha a fé de vocês no que eu estou falando, mantenha firmemente com forte convicção de entendimento, que é em Jesus que está escondido todo o tesouro da sabedoria e do conhecimento. É nele. Não há outro lugar onde encontraremos mais sabedoria e mais conhecimento e mais riqueza do que na pessoa de Jesus. Não há. Nós temos que manter, irmãos, plena convicção de que nós temos que olhar para aquele que nele está todos os tesouros de Deus revelados, toda a sabedoria de Deus revelada. Por isso eu queria falar um pouco com vocês sobre os valores de Jesus nas suas relações humanas e temporais, como Jesus era visto e como ele se comportava. Porque, irmãos, hoje a gente brinca com algumas coisas, mas elas não são brincadeiras, e nós estamos sendo afetados fortemente e covardemente. Eu vou usar uma palavra na língua inglesa que está na moda da raça humana toda: bullying. O que é o bullying de hoje? Você evitar que a pessoa passe qualquer tipo de desagrado emocional. Não pode chamar mais de gordinho, não pode mais chamar de tamburete, não pode mais chamar de orelha de elefante, não pode mais chamar, não pode. Toco de amarrar jegue. Quatro olhos. Não pode. É bullying. Irmãos, essa filosofia progressista, você sabe qual foi o discurso de aceitação deles? Defesa das minorias. Você e eu fomos iludidos. Preto, pobre, índio. Defesa da minoria. Queria uma única coisa: aliciar nosso entendimento. Bullying é parte do pacote. Quando nós éramos crianças, não tinha absolutamente nenhum problema chamar nego de tição, de qualquer nome. E resolvia no braço se necessário fosse. Ia para casa machucado, mas era machucado apenas no físico, com a alma intacta, com a alma resolvida. Hoje, nós nos tornamos pessoas de alma frágil, adoecidos,
porque os valores temporais substituíram os valores eternos. Os valores relativos substituíram os valores absolutos. Por isso que eu gostaria de falar um pouco de Jesus, que não tinha alma frágil, porque os seus valores eram eternos. Vamos ler uma profecia sobre Jesus. Depois, na sua casa, como é uma leitura um pouco mais longa, eu gostaria de sugerir a você, leia na sua casa Salmo 22. Davi nem sabia porque que ele tinha escrito Salmo 22, mas Salmo 22 é uma profecia sobre a pessoa de Cristo, muitíssimo importante e rica. Agora, você sabendo que é uma profecia sobre Jesus, te vai fazer muito mais sentido ler o Salmo 22. Eu não vou ler o Salmo 22 hoje, mas eu estou te dando uma dica para você conhecer melhor sobre as agonias que Jesus sofreu e continuava sendo um homem resolvido, tranquilo. Queria ler com você Isaías 53. Só que um pouquinho antes da nossa memorização. Queria ler com vocês Isaías 53. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele. Agora começa o aspecto antagônico. Presta atenção em mim. Talvez você não tenha muita experiência de plantar, né? Mas assim, foi subindo como um renovo, uma planta com um broto novo, uma brotação viçosa nova. Como assim? Agora, olha só o contexto. Olha o contexto. Como raiz de uma terra seca. Queridos, a raiz serve para retirar a água do solo, para retirar seus nutrientes do solo. Que nutriente Jesus deu conta então de retirar de uma terra seca? Nós não gostamos de terra seca. A gente não se comporta bem nos desertos da vida. O deserto é seu, mas você quer colocar outros no seu deserto. É seu. Deus pode até usar outros, mas o deserto é seu. A terra seca era de Jesus, não era minha, era dele. E ele deu conta de subir como um renovo, renovado, ainda que a terra estava seca. Nós precisamos crer num Deus que não é sujeito e nem está sujeito às temporalidades das circunstâncias. Jesus estava sendo levantado como raiz numa terra seca, mas o Pai estava vendo ele sentado, glorificado num trono de glória, mas o que Jesus estava vendo era a terra seca. Que Deus nos ajude a enxergar esse Jesus hoje, esse aspecto desse Jesus hoje. Que Deus nos ajude. Não tinha, o que diz aí? Não tinha. Vamos ler, por favor, porque é conceitual. Isso é princípio. Vamos ler junto comigo. Ele foi subindo como um renovo de uma terra seca. Aí diz assim: não tinha
Não tinha. Se alguém te chamar de feio, eu quero ser semelhante a Jesus, mas não me chame de feio, viu? Eu gostaria de fazer outra consideração. Antes de você se achar feio ou bonito, eu te pergunto, qual que é o seu padrão de beleza? Quem imprimiu o padrão de beleza em você? Você é escravo de qual padrão de beleza? Do eterno? Do celestial? Ou daquele criado pelos homens para substituir o próprio Deus? Para tampar o buraco da ausência de Deus? Precisamos olhar para um Jesus. E conforme lemos os textos anteriores, eu deixei de ler no 1 Coríntios, podia ter lido, mas você pode lembrar do texto, vou te fazer lembrar do texto, que olhar para Jesus implica em sermos transformados de glória em glória, a imagem daquele a quem contemplamos. Paulo ensina isso aos Coríntios. Então nós precisamos entender que olhar para Jesus é trabalhar com a possibilidade de ser feio. E isso não me causar mal algum, dano algum, sensibilidade alguma, sentimento de inferioridade. Irmãos, quanto menos olhamos para Jesus, mais doentes nos tornamos. Quem ditou a regra do padrão de beleza que você tem inculcado na sua cabeça? E que se você não atende, você vive mal emocionalmente, porque não se acha bonita ou bonito. Aceita um julgamento secular, temporário. Deixa eu te contar uma coisa: esse seu corpo e o meu corpo vai virar pó. Esse corpo seu e esse corpo meu não tem espaço para ele no céu. Eu vou ter que receber um corpo glorificado, sem a presença do pecado. E por que essa ditadura da beleza te escraviza? Se o seu amado não tinha beleza. Vocês vão ficar assustados tanto que Isaías repete a feiura de Jesus. Parecia que ele não tinha outro sinônimo a usar. Não tinha beleza, nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Jesus vivia fazendo terapia porque ele era feio. O maior cliente dos terapeutas deveria ser Jesus. Feio. Não. É mais do que feio. Ninguém te deseja de tão feio que você é. Você consegue olhar para esse Jesus resolvido, mesmo sendo feio? Mesmo que as pessoas não o escolhessem por uma questão aparente? E por que você e eu somos apaixonados num homem feio, chamado Jesus? Porque o que nos encanta em Jesus são os valores eternos. O que nos faz amá-lo não é a sua aparência física, temporal, humana. E por que que você permite que esse valor tenha primazia na tua alma? Por quê?
necessidade. O temporal é da contramão na Bíblia. Ele está lembrando os quadrinhos pintados de um pseudo Jesus, pele clara, olho azul, cabelo encaracolado, ruivinho, bonito. Lembra muito meu neto, por exemplo, muito bonito. O Arthur não vai ter problema nenhum, né? Porque o bicho já nasceu bonito. O problema está na pele do vô, que nasceu feio. Então se vira. Dê conta de sobreviver, meu amigo. Era desprezado. Então não é só não ser atraído, não era só não ser desejado, porque não ser desejado é uma coisa, ser desprezado é outra. E por que a gente tem tanta necessidade de aceitação? Por que isso? Quantas dificuldades nas relações são geradas por essa demanda emocional de aceitação? O que isso tem a ver com Jesus? Nada. Nada, absolutamente nada. Uma carência, um rombo emocional, só é preenchido por Jesus mesmo. Você pode ter certeza do que eu estou te falando. Esse rombo emocional, essa carência emocional que te corrói, te perturba, não é preenchido por cirurgia plástica, por mudar seu rosto, é só preenchido por Cristo. Ponto. Não tem outra coisa. Tiago afirma que você não sabe nem como é que é seu rosto. E eu prefiro acreditar na Bíblia. Você no máximo sabe como pode estar seu rosto, mas como é seu rosto você não sabe. Porque Tiago fala, quando ele sai, logo se esquece como tal era. E por que essa ditadura da aceitação, da beleza? Eu podia listar aqui, ó, dentro da beleza, irmão, nós temos um monte de padrão. Você já viu? Bonito é cabelo liso, não, agora é cabelo enrolado. Bonito é uma loucura. É loucura, é loucura. Loucura, velho. Nada está certo. A Eliane casou com um sujeito que gostava de barba, quando todo mundo tinha cara pelada. Eu era o único que tinha barba. E é simples assim, por quê? Porque eu gosto de barba, eu quero saber se você não gosta, eu gosto, e aí qual o problema de eu gostar? Ah não, mas eu acho feio, o problema é meu, eu ser feio, aí. Deixa eu com a minha feiura. Ué. Isso é uma loucura, uma coisa assim meio maluca. Simples. Aí hoje não, hoje só assim, todo mundo quer ter barba, todo mundo quer ter barba, tá bom, hoje todo mundo quer ter barba, eu mantenho minha barba, não vou tirar porque eu gosto da minha barba. E se vocês tudo tirar a barba, eu vou continuar usando barba. Acabou. Porque nós não podemos viver com essas carências emocionais. Porque eu sei que o que vale é o eterno. É só isso. Essa temporalidade aqui vai findar num cemitério. Então para que a escravidão? Eu corto cabelo com um barbeiro, sei lá, 25 anos. Gilson. Aí ele começou a vender remédio para calvície. Aí Edmar, não sei o que, assim, ô Gilson, pega outro trouxa. Eu não. Edmar, não sei o que. Gilson, presta atenção. Eu não tenho problema em ser careca. Vamos parar com esse papo, você não vai me vender. Por quê? Porque eu não estou nem aí. Não estou nem aí. Problema
da mulher que casou, que vai ter que aguentar agora um careca. Era cabeludo, mas não é mais, e agora? Tem que viver com ele. E aí Deus tem que fazer o milagre dela achar o careca agora bonito. Aí é comigo isso? Não, meu, isso é com Deus, não é comigo, mas não. Porque eu não vou resolver isso com aparência. Não me deixa melhor nem pior, não me sinto melhor nem pior como pessoa. Porque o valor que meu Deus dá a mim é aquilo que está dentro de mim, que é a esperança da glória. Jesus é o que presta dentro de mim. Tirou a essência da minha vida, não tem aparência que resolva, que produza valor em minha vida. Se a gente não tiver essa revelação, seremos escravos. Vocês acreditam que está chovendo um pouquinho? Que bênção. Olha só, obrigado, Senhor, pela chuva, chuva da manga, está cheia de flores. Obrigado, Senhor, teremos muitas mangas esse ano. Bendito é o Senhor. Aleluia, Tu és bom mesmo. Vamos lá? Desprezado. Como se não bastasse ser desprezado, rejeitado. Irmãos, quantos problemas nas nossas relações pessoais nós evitaríamos se nós olhássemos para Jesus, que não teve problema de ser feio, de não ter aparência, de não ser desejado, de ser rejeitado, e não tem problema nenhum, mas nenhum problema. Ele desprezado e a gente louco por acolhimento, né? A gente doido para ser reconhecido, acolhido, afagado, paparicado. Jesus não tinha problema com isso. Nenhum problema. Resolvidaço, né? Que bênção. Nós precisamos buscar essa sanidade emocional. Essa sanidade de conhecimento que Paulo fala, que nós lemos aos Colossenses, para que sejamos plenamente enriquecidos deste conhecimento. Cristo. O mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, sabe o que é sofrer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Quero fazer aqui uma observação prática. Na nossa vida ministerial, é incrível a quantidade de vezes que eu escuto isso. Você sabe, eu acho que fulano de tal está com um problema comigo, porque toda vez que a gente se encontra em algum lugar, eu até observo que ela vira o rosto. Que bom que virou o rosto e você não ficou machucadinha, né? Não ficou machucadinho. Porque os homens viravam o rosto de Jesus, ele não ficou machucadinho, feridinho, não levou isso para esse campo. Vocês já viram tanto de encrenca nas relações que nós adquirimos por não olharmos para Jesus? Nos tornamos pessoas adoecidas no nosso sentimento, na nossa alma, porque não olhamos para Jesus, não olhamos para o Messias. Nós queremos tudo ao contrário que Jesus não queria. Tudo que ele não queria a gente busca. Que loucura! Que loucura! Ah, fulano de tal falou mal de você. Mas me conta a novidade. Novidade se ele falasse bem, porque eu não presto. Não, quero garantir meu nome, quero garantir minha honra, quero garantir minha fama, quero garantir meu poder, quero garantir nada, cara. Isso não pode roubar da gente a capacidade de olhar para Jesus e querer se comportar como Jesus. Repito, não terceirizarmos nossa saúde emocional às pessoas, aquilo que elas fazem ou deixam de fazer, ou que deveriam fazer, mas não fizeram,
Isso é uma loucura, você vai ficar uma pessoa adoecida. Fujamos disso, meus irmãos. Olhemos firmemente para esse Jesus de Isaías 53. Olhemos. Era desprezado, e dele não fizemos caso, ignoramos. Ninguém gosta disso, ser ignorado, ser desprezado, ser preterido. Não. Mas e quem disse que a vida cristã se limita àquilo que a minha alma gosta? A minha alma tem que aprender a gostar do que nosso Redentor gosta. Isso é você dominar, colocar freio sobre sua alma. É você tomar as rédeas da sua vida. É você não ser escravizado por questões alheias. É você aprender a ser dono, conforme a palavra de Deus, das suas próprias decisões e reações. Parar de culpar, de terceirizar. Mais fulano, mais mengano, mais beltrano, mais ciclano. Para com isso. Paremos. Assuma a rédea. E olhe para Jesus e diz assim: rapaz, o meu amado tinha tudo isso. E era resolvidaço, viveu bem, tranquilo. Na minha mente vem uma enxurrada de experiência de Jesus no Novo Testamento, dele com aquela galera que seguia ele. E eu fico pensando, como é que nós nos comportaríamos lá? Chamava Judas de amigo. Amigo, o que quer comigo? Sabendo o que ele queria. Sabia. Rapaz, para que você não... Jesus não reagia emocionalmente às pessoas. Jesus reagia aos princípios, e muita gente se equivoca com isso. Jesus reagia aos princípios do Pai quando eram feridos, mas os princípios. Mas Jesus nunca reagiu para defender a Ele mesmo. Ele não se preocupava com Ele próprio. Mas todas as vezes que os valores e os princípios do Pai eram ofendidos e feridos, você vê Ele reagindo. E hoje nós aprendemos a reagir às pessoas e a omitir quando os princípios de Deus são feridos. Nós não aprendemos isso com Cristo, nós não enxergamos isso na pessoa de Jesus. Há pouco tempo atrás, nós conversamos muito sobre nossos pensamentos. E hoje nós estamos falando muito sobre nossos sentimentos. Tudo isso é um apelo para os nossos sentimentos. Eu abri uma porta para a gente conversar sobre o que você faz com seus sentimentos. Feio, preterido, ignorado, desprezado, rejeitado. Numa sociedade que está criando pessoas frágeis, pessoas que não sabem suportar dificuldade, pessoas que não sabem o que é dor, pessoas que não gostam de deserto, de terra seca. Não gostam, não sabem. E a igreja precisa ser alertada disso, porque a palavra de Deus nos alerta sobre isso, no tocante a isso. Seja uma pessoa resolvida, não porque você seja melhor e nem que você é pior, você é única.
Por isso você não pode ser comparado a nada e a ninguém. Você é única, uma pessoa única para Deus. Peça única, exclusiva, já ouviu falar? Você é isso, eu sou isso. Então não tem jeito, de Lucas, de você achar que você é mais bonito ou mais feio que eu, e nem eu achar isso de você, porque só tem um Lucas na face da terra, só tem um Edmar na face da terra. O dia que eu morrer, acabou o Edmar. É simples assim, incomparável, insubstituível nesse aspecto da identidade pessoal. Mas a gente teima em se comparar, né? A gente teima. Governemos nossos sentimentos, governemos nossas emoções, olhemos para Jesus, firmemente para Jesus, o autor e consumador de nossa fé. Amém, amada igreja? Amém? Não sei se foi bom ou se foi pior, mas eu sei que foi necessário, porque a gente precisa ser curado dos nossos sentimentos, a gente precisa aprender esse caminho que nos torna pessoas únicas para Deus em todos os sentidos e aspectos. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que nessa noite, o que Paulo pediu para os irmãos de Éfeso, que o Senhor faça conosco nessa noite, iluminar os olhos do nosso coração na face de Jesus, com o santo colírio, para a gente se sentir únicos para Deus, governando nossos sentimentos, nossas emoções, assim como o nosso amado Jesus, sem nenhum problema com aquilo que desagrada, em paz na presença do Senhor. Amém? Então vamos levantar um pouquinho, orar uns pelos outros nesse sentido. Vamos abençoar uns aos outros nesse sentido, pedir para que nessa noite nossos olhos voltem para Jesus, firmemente, olhar novamente para Jesus. Podíamos aqui colocar incapacidade, você se sentir capaz. A Bíblia diz: nenhuma incapacidade há mais para os que estão em Cristo Jesus. Aqui nós podemos colocar qualquer coisa. A Bíblia refuta. Irmãos, coloque na tua cabeça assim, ó. Para Deus, os valores temporais não são valores. Para Deus, o valor é o eterno, que você leva para a eternidade. Isso é valor. Vai ficar aqui? Esquece. Um dia, Carol, nessas minhas meditações malucas, eu comecei a remover do meu corpo a pele, os tecidos. Sabe o que sobrou? Osso. Eu falei assim: osso é quase tudo igual. Olha para o osso, 10 caveiras aqui. Qual que é a mais bonita? Você tem 20 caveiras de osso para enxergar. Qual que é a caveira de osso mais bonita? Pois é, tira a casca para você ver se não sobra nada. E a gente fica atrás da casca, olhando para a casca, olhando para a casca. Gente, isso é feio. Para cristão isso é muito feio. E não é bonito ser feio, mas também não é feio ser bonito. Que Deus nos ajude, vamos orar, abençoando uns aos outros, amém? Tem misericórdia de nós, ó Deus. Que as orações sejam atendidas agora, Senhor. Que ao impormos as mãos, ao abençoarmos uns aos outros, que a sua misericórdia, a sua bondade venha nos atingir nessa noite, Senhor. E que nós tenhamos almas saradas, Senhor, sentimentos sarados. E nessa noite falamos muito sobre aceitação, Senhor. Aceitação alheia, externa, as comparações, Senhor. Que quando olhamos para o Senhor, verso aquilo que a vida nos propõe, é vergonhoso para a gente. Tem nada a ver com sua cabeça, com seus sentimentos, mas ajuda-nos, Senhor, molda-nos nesse sentido também, Senhor. Molda-nos nesse sentido, ajuda-nos nesse sentido. Te peço pelo poder do nome de Jesus, Senhor. Clamo ao Senhor, faça assim conosco, que nós não venhamos ter esse sentimento, Senhor, de inferioridade e tampouco de superioridade, porque somos únicos, Senhor. Teu filho, nosso irmão mais velho, não teve problema nenhum em ser desprezado, ser achado feio, ser, ó Deus, preterido, porque ele sabia que ele era o filho de Deus, e ele dava bem em saber que é teu filho. E aqui nós estamos diante dos teus filhos, Senhor, nós somos filhos do Senhor. O que mais nos importa, além de ser filho do Senhor, nada deveria importar mais para nós, Senhor. Então livra a gente dessa mesquinhez,
ó Deus, cultural, dessa ditadura, Senhor, colocada sobre a raça humana, que sejamos livres, plenamente livres desses sentimentos mesquinhos que não condizem com Tua palavra, Senhor. Que cada irmã, cada irmão, cada criança, Senhor, tenha, ó Deus, esse sentimento de tranquilidade e paz na sua pessoa e na sua presença, Senhor, para o louvor da sua glória, no santo nome de Jesus, no santo nome de seu Filho amado, ó Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por Jesus ser esse exemplo máximo. Obrigado por a gente poder nessa noite olhar para nosso irmão mais velho e aprender um pouco mais com ele, com as reações dele. Muitíssimo obrigado, Pai, muitíssimo obrigado, porque ele não reagiu mal ao desprezo, Senhor, não condicionou nos amar, porque nós não estávamos aceitando e nós rejeitávamos, e ele não teve problema de nos amar mesmo sendo rejeitado, Senhor. Muito obrigado por tudo isso. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a nos comportarmos emocionalmente de forma saudável, conforme nosso irmão Jesus Cristo fez em relação à própria vida nossa, Senhor, no nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus. Amém. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer fazer algum comentário? Se você me perguntar se você é bonito ou feio, eu vou ter que responder. Não, beleza então, isso é bom, não ter pergunta é bom. Amém, amados. Que bênção, né? Nosso Jesus é bom e vive em nós. Amém, amados? Nosso Jesus é bom e vive em nós e está aqui entre nós. Então, segundo nós ouvimos hoje, não fica com a alminha ferida se alguém te chamar de feio, não, tá? Fica não. Contrário, você é único, você é especial. Amém, amados? Vira para o seu irmão e diga assim: você é único, você é especial. Aleluias. Amém. Glórias a Deus. O Senhor é bom. O Senhor é tão bom conosco, amados. Tão maravilhoso conosco, que usa homens, usa palavras como essa, para nos ajudar na caminhada, para levantar os olhos e olhar para Jesus. Porque penso que às vezes na nossa caminhada a gente fica mais olhando para nós mesmos do que para Jesus. Fica mais olhando para a nossa aparência, para a nossa alma, para os nossos sentimentos. Perdemos tempo demais olhando para isso. Vamos deixar de perder tempo e vamos ganhar tempo olhando para Jesus. Porque quando a gente olha para Jesus, nós enxergamos a necessidade de sermos diligentes, de corrermos a carreira proposta que Jesus tem feito para nós. Amém, amados? Vamos ser homens e mulheres livres. Livres. Nós temos que ser livres. Alma, sentimento, emoções livres desses padrões humanos, mundano. Não deixemos esses padrões do mundo entrar na igreja, entrar em nossos corações. Amém? Aleluia. Benção demais, amigão. Muito bom. Deus é bom, né? Deus é maravilhoso. Temos novos para apresentar hoje? Se tivermos, vamos apresentar. Tem? Bênção.
Boa noite, povo de Deus. Estava ali compartilhando com o Robson antes de começar a reunião, né? Quer dizer, já tinha começado, né, Robson? Começa quando chega o segundo. E ele estava compartilhando há tempos que eles oram, a família da Juscelia, da Jane. Wanda e Jane, por favor. Sua sogra, cara, vem cá. Vamos dividir aqui. Bora, filho. Rapaz. Juninho tá ali. Vem, Juninho. Cadê o Júnior? Não, o Júnior. O Júnior tá aqui, ó. Senhor Júnior. Luíde. Luiz Otávio. Bom demais. Momento de alegria, Luiz. Então tem o quê? Acho que tem uns 15 anos para lá que eu conheci a Dona Deni, né? E eu, de vez em quando eu perguntava se ela já reunia conosco. E hoje chegou o grande dia. Não que onde ela não estava feliz. Mas E eu perguntei, Rob, isso aí é relacionamento. Vem para o encontrão, vai para as igrejas na casa e participa das orações e as filhas fermentando no coração ali, né? E hoje chegou o grande dia dela estar conosco, por isso que queremos apresentar para vocês Dona Adeni. Deni. Aleluias. O Wanda e o Robson, se quiser compartilhar algo, as filhas, momento precioso desse. Começar com o Robson. Abre o coração aí, cara. Chegou o grande dia, né? Boa noite. A minha mãe já congregava em outro lugar, né? E já havia um tempo assim que eu vinha, ela chamando, falava assim: mãe, vamos lá comigo, vamos lá conosco, né? Estamos lá, suas filhas, seus netos, estão tudo lá. E os bisnetinhos também, né? E aí, ela de vez em quando eu convidava, ela vinha. E graças a Deus, né? Assim, essa decisão dela foi dela mesma, não foi nada, a gente não ficou cobrando nada. Foi um dia ela resolveu e falou assim: olha, eu decidi, já tenho orado e decidi que eu vou congregar, vou acompanhar vocês. Estamos aqui. Eu agradeço muito a Deus, porque tudo que eu peço para o Senhor, Ele já fez várias coisas. Na minha vida, curas, né? Eu tive um câncer, tem 36 anos, e um dia eu até falei para o meu esposo, né? Eu falei assim: você sabe que eu vou morrer, né? Mas eu tenho muita fé em Deus, que minhas filhas vão seguir o caminho certo, né? E graças a Deus, minhas filhas todos casaram, né? Todos estão casadas, tenho meus netos, tenho meus bisnetos. E para honra e glória do Senhor, aí com 11 meses que foi descoberto o câncer, que ele me levou em Mineiros, eu operei lá em Mineiros, que era para me voltar com 6 meses, né? Porque até então não estava enraizado, não estava nada, sabe? No começo. Mas aí, ele ficou para a gente voltar com 6 meses. Mas foi com 11 meses ele faleceu. Fiquei só eu e minhas filhas. Aí eu orava, um dia, todas 6 horas, eu tirava o telefone da parede, que era daquele de fio, e dobrava meu joelho no pé da cama e orava: Senhor, mostra o caminho certo para mim, Senhor, para me conduzir com minhas filhas, Senhor. Hoje eu estou sozinha com elas. E eu fui pedindo, a minha filha nem sabe disso, eu estou falando agora. E aí eu orava e pedia. Um dia, eu senti vontade de ir para a presença de Deus. Aí minha sobrinha já estava, né? Aí eu fui com ela. E nesse dia, eu estava tão acabadinha com a perda do meu marido. Aí
teve uma pessoa que lá na frente, que estava pregando, falou assim, aqui tem uma pessoa, assim, assim, foi falando, tá. Aí todo mundo foi levantando a mão, ninguém sabia. Não, não é. E aí eu, assim, com o braço cruzado, só fiz assim com o dedinho. Aí essa pessoa de lá disse assim, é você mesma, pode vir aqui na frente. Aí eu fui na frente, né? E daquele dia, aquela palavra foi toda para mim que o Senhor falou, toda, sabe? Eu fiquei muito assim. Aí pronto, daquele dia eu já comecei a ir para a presença. Fui para a presença de Deus, como a minha filha falou agora, né, que eu estava numa outra, mas assim... me deu a direção. Foi bom, né? Ixi, glória a Deus. E estou aqui, sabe, gente? E nosso Deus é um só. Aonde Ele está, todos nós, aonde nós estamos, Ele está, né? Então, é isso aí, né? E eu agradeço, tá? Por tudo, né? E a minha filha aqui também oraram, todas elas, né? O prazer delas era a gente estar todo mundo reunido, né? Então, eu estou aqui agora com elas. Eu cheguei aqui ainda agora, a Jane disse assim, mãe, a senhora nem falou nada para mim. Eu falei, porque eu queria fazer surpresa para você. Aí ela começou a chorar. Né? Ô, gente, muito obrigada. Amém. Não, só entrega para ele. Amados, vamos ficar de pé para a gente abençoar essa família? Chamar os pastores aqui também, convidar. Eu ouvi uma frase diante do que ela falou, ela chamava. O ditado que a gente conhece é assim, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Aí perguntou para uma criancinha, o menininho falou assim, completa a frase, água mole em pedra dura, tanto bate, ele, até aqui, molha. Tanto bate até que molhou, né? Graças a Deus. Vamos chegar para a gente abençoar essa família aqui, amados? Pôr nossas mãos. Senhor Deus, como é bom, Pai, ouvir esses testemunhos, Senhor Deus. Principalmente de oração, Pai, dependência do Senhor, Pai. Assim como o Edmar ministrou agora, Pai, às vezes reclamamos tanto de nós mesmos, das pessoas, e reclamamos para as pessoas erradas, Pai. E como essa mulher disse, Pai, ela se ajoelhava e ia clamar diante daquele que devíamos, ó Pai. Temos que reclamar para aquele que devemos, ó Pai, reclamar, Senhor Deus. Nossas dores, nossas dificuldades diante do Senhor, Pai. Obrigado pelo esse testemunho, Pai, dessa mulher, Senhor Deus. Obrigado porque de agora em diante ela vai estar mais próxima ainda das filhas, dos genros, dos netos, Senhor Deus. No nome de Jesus, ó Pai. Que ela permaneça cada vez mais, Pai, com os olhos no Senhor, Pai. E jamais abandone o Senhor, Pai. No nome de Jesus, para a honra e glória do seu santo nome, Jesus. Amém. Salva de palma para Jesus, amados. E tem mais uma filhona aqui, ó. Chegou. Um abraço não pode perder, né? Amém, amém. Ela falou que é a próxima. Amém. Glória a Deus. Aí, ficou bom. Amém, amados. Bênção. Nós estávamos lendo o livro de Isaías. Edmar estava usando essa passagem para nos revelar Jesus. Vamos continuar a leitura? Vamos. Versículo 4. Edmar parou no versículo 3. Nós vamos agora ler o 4. Amém? Todos abriram. Versículo 4 continua falando de Jesus, tá, amados? Certamente,
Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto, cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Profundo, né, amados? Profundo. Se nós nos debruçarmos nessa leitura e aplicar nosso coração, nossos olhos, creio eu que choramos. Saber que um Jesus tão maravilhoso, Criador, se fez criatura e morreu por nós. Esse mesmo Jesus que levou sobre si as nossas enfermidades, os nossos pecados, é o mesmo Jesus que morreu, ressuscitou e hoje está vivo. Amém, amados? E Ele está aqui conosco, Ele está aqui entre nós. E mais, Ele está assentado à destra de Deus Pai, o Todo-Poderoso. E é esse Jesus que nós hoje estamos cultuando. É esse Jesus que hoje nós estamos reverenciando, dizendo: ó, vem, Senhor Jesus, ó, vem, Maranata, porque nós como igreja estamos aguardando a sua volta ansiosamente, Senhor. Desejamos, Senhor, a sua volta. Amém, amados? Aleluias. Esse mesmo Jesus que morreu, ressuscitou, está vivo e reina, é o mesmo Jesus que disse que todas as vezes que estivéssemos juntos, ceiássemos a ceia dele, em memória do que ele fez naquela cruz, por amor de nós. E hoje, agora, nós vamos ser em memória dele, em memória do que ele fez por nós e continua fazendo em nós, e irá fazer até o dia que ele irá voltar para nos encontrar. Amém? Então vamos pedir aqui os cooperadores para tirar a toalha e nós vamos ceiar a ceia do Senhor Jesus. Aleluias. Os irmãos podem vir de encontro aos cooperadores, pode servir, Débora, e vão se servindo, e após todos
se servirem, nós vamos orar um pouquinho. Obrigado, irmão. Obrigado. Lembrando que essa ceia não é a ceia de homens, mas é a ceia do Senhor Jesus. É para todo aquele que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. É para todo aquele que está em Cristo Jesus. Se tiver alguém nos visitando que serve, que também passou pela experiência do batismo em Cristo, se você está livre para ceiar em liberdade, assim você pode ceiar, tem essa liberdade. Porque essa ceia não é uma ceia de uma denominação, de uma placa de igreja, mas é a ceia do Senhor Jesus. Esse pão que nós vamos comer é a carne de Cristo, e esse vinho que nós vamos beber é o sangue de Jesus. Obrigado, querido. Tem alguém que não recebeu o pão, o vinho, por favor, levante sua mão para que possamos levar até você. Todos receberam? Amém. Vamos aguardar os cooperadores. Senhor, como não olhar para a sua pessoa e não admirá-lo? Não admirar pela pessoa que você é, Pai. Que amor é esse? De se colocar numa condição subhumana, sendo Deus, sendo Criador, e se sujeitar a tal atitude, ação. E nós, Senhor, como igreja, como discípulos, existe uma gratidão em nosso coração hoje, em saber que Tu és um Deus amoroso, que teve a coragem de desafiar, ó Deus, aquele presente século, de desafiar, Deus, os padrões humanos e lutar pelos princípios e valores de Deus Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo Seu amor derramado naquela cruz por nós. Obrigado pelo Teu sangue, Senhor, derramado naquela cruz. A consequência, ó Deus, e a razão de você ter morrido naquela cruz, é que hoje nós podemos nos aproximar aqui com ousadia, com intrepidez diante do Pai, sem nenhum medo, sem nenhum receio, e chamar o Senhor de Pai, chamar Jesus de irmão, nosso amigo verdadeiro. Obrigado, Jesus. Trazemos hoje a nossa memória, ao nosso coração, o Teu sacrifício naquela cruz. E queremos contigo agora ceiar, renovando a nossa aliança contigo, dando o nosso sim mais uma vez para Ti, dizendo a Ti que continuamos aqui, perseverando em Ti, buscando Te agradar em todos os Seus mandamentos, mesmo que por vezes falhando,
mas nós não desistimos de Ti, porque só Tu tens palavras de vida eterna. Esse é o nosso coração, Pai, ao cearmos a Tua ceia. Muito obrigado, Jesus. Amém. Podemos ceiar, amados. Avisos. Noite talento. Dia 16 do solteiro. Jair, coloca para nós aquele slide, fazendo um favor. Nós vamos colocar aqui um slide no reto, no projetor, para que possamos acompanhar um aviso importante para nós. Dia 16?